A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Depois de termos cantado estes hinos, e tu sabes, não somos profissionais nesta área, apenas cantamos aquilo que está no nosso coração e com as nossas incapacidades, fragilidades físicas, mesmo assim, nós procuramos dar o melhor de nós. E tu conheces as nossas vidas, e tu sabes por que estamos aqui. Não estamos apenas por curiosidade, mas um dia como este, todas as pessoas na terra deveriam estar louvando o teu nome, te agradecendo pela vida, por existir, por mais um dia, por mais um sol que brilhou sobre as nossas cabeças. Mas nem todos se lembram de te agradecer, porque são ingratos, e o ingrato é pobre de espírito. Mas nós temos sido ensinados por ti, em tudo dai graça. Então, Senhor, mesmo nas adversidades, estamos agradecendo a ti, por o Senhor cuidar de nós nas adversidades. Quando estamos enfrentando lutas, dificuldades, obstáculos, só temos que te agradecer, porque os irmãos do passado, eles se regozijavam por terem sido achados dignos de sofrer por amor do Evangelho. Ajuda-nos nesse dia, que possamos ter um momento especial na Tua presença e que a leitura da Tua palavra seja o ponto alto em nosso dia. Quando olhamos para as Escrituras e vemos o Senhor na forma de letras, pedimos que o Espírito Santo cuide de cada um de nós e nos instrua sobre as Tuas verdades, sobre aquilo que estava escondido desde antes da fundação do mundo e que Tu reservaste para nós nesse tempo final. Agradeço a Ti por cada uma dessas pessoas que aqui estão, pai de famílias, mães, filhos, filhas, crianças, que todos nós, Pai, possamos absorver a parte que cabe a nós nesta hora e que possamos sair daqui pessoas diferentes da que temos entrado. Que o Teu Espírito Santo nos instrua, nos ensine, nos advirta nesta hora. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Amém. Bom dia, no nome do Senhor, já que estamos de pé, vamos continuar a leitura das Escrituras, onde paramos ontem, no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Desde já, agradeço vocês que vieram nesta manhã. Graças a Deus, eu me sinto um privilegiado em ter a honra de falar a vocês. Vocês me ouviram ontem com tanta paciência, um culto um tanto quanto prolongado, e, no entanto, vocês aguentaram até o final, não é? Vamos, nesta manhã, de escola dominical, dedicar alguns minutos, aí uns 40 minutos, à ministração da palavra, e continuar o aprendizado de ontem, onde nós falamos sobre reconhecendo o nosso papel como filhos, foi mais ou menos este o tema. E hoje nós vamos falar sobre o modelo que cada filho de Deus deve ter. No livro de Romanos, no capítulo 8, vamos começar do versículo 1 outra vez, onde diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado, da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Podeis sentar. Podeis sentar. O livro de Romanos, vocês vão concordar comigo, é um livro que é lido poucas vezes. É um livro que é pouco lido, porque Paulo fica sempre falando sobre carne, espírito, lei,
e fala sobre Abraão e fé, e parece que ele vai e volta no mesmo assunto durante toda a sua trajetória na escrita do livro aos Romanos. E é justamente este livro que nós precisamos olhar com um carinho especial. O reverendo Brian Kostrek, ele pregou uma série de mensagens com o título Estudos em Romanos. Eu creio que são aproximadamente 21 sermões. Nós temos todos os textos já, porém não foram traduzidos nenhum desses textos. Eu tenho lido o número 1 daquele sermão, onde ele auto-titulou Paulo, o servo. E aquilo é um estudo muito tremendo, a condição de servir. Porém, por não estar traduzido ainda, eu não liberei para as pessoas. Conheço o conteúdo. E eu acredito que quando tivermos, o irmão Dornelles, ele está com várias traduções em linha, porém, a qualquer momento ele pode começar a tradução do livro de Romanos, o estudo do irmão Brian Kostrek sobre o livro de Romanos. E uma vez que aquilo estiver traduzido, colocarei na mão das pessoas e estudarei com a igreja o livro de Romanos, desde o capítulo 1. Eu creio, se Deus nos der tempo, nós vamos passar quase um ano só estudando sobre o livro de Romanos. Porque tudo que Deus exige de nós, na nossa condição de filho, e Ele como nosso Pai, está estabelecido como todo esse processo no livro de Romanos é o livro onde fala do processo de adoção de filhos. Quando falamos de adoção, não estamos falando sobre aquelas crianças que não têm pai e que nós a adotamos. Quem pode ter um carinho especial, vai e adota uma criança. Não estamos tratando desse tipo de adoção. Mas a Bíblia, quando ela fala da adoção de filhos, ela mostra que aqueles que são filhos de Deus, eles passam por um treinamento e é dado a eles o poder de se tornarem filhos, ou uma condição, um aprendizado, com a qual eles reconhecem a sua condição de filho e passam a viver de acordo com um filho. Jesus passou por isto, e a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Se ele é nosso modelo, nós também teremos que aprender como obedecer. William Branham disse: cada filho que vem a Deus tem que ser treinado. Todos terão que passar por uma prova. E esse treinamento é para alcançarmos a maturidade. William Branham, quando ele pregou sobre adoção, os 5 volumes de adoção, ele nos mostra que um filho, ele era entregue a um tutor, para que o tutor lhe instruísse sobre tudo, para que ele então se tornasse apto a cuidar dos negócios do pai. Não é que ele não era filho, ele já nasceu um filho naquela família. Porém, ele tinha que ser treinado, passado por experiência, adquirido conhecimento. Então o pai entregava sobre um professor, um mestre bem conceituado, e este tutor ia ensinar tudo para este moço. E sempre ia dar respostas ao pai, dizendo: olha, o aprendizado do teu filho está desse jeito. Quando chegava no determinado nível, o instrutor chegava para o chefe de família, para o pai, e dizia: teu filho está apto para cuidar dos negócios da família. Então, o pai o levava a uma audiência pública, e ali diante das pessoas, dos dignatários e tal, ele colocava uma veste especial sobre aquele seu filho, e isto era o processo de adoção. Já era filho, mas agora o pai dizia: daqui por diante, eu posso viajar, eu posso morrer, eu posso sair de cena, e este meu filho está apto para gerenciar meus negócios, cuidar da família. Em outras palavras, a ele ouvi. Então você já sabe do que eu estou falando. Jesus, depois que ele passou por um processo desse tipo, lembre-se que no batismo no Rio Jordão, o Pai veio e habitou completamente no seu Filho. Este é meu Filho amado, no qual eu tenho um prazer de habitar. Porém, no Monte da Transfiguração, ali foi o processo de adoção. Em uma audiência pública, Moisés e Elias, ali, e Pedro, Tiago e João, tudo o que se precisa estava ali. Fé, esperança e amor. Estava ali, representado em Pedro, Tiago e João. E as vestes do Filho de Deus se tornaram resplandecentes.
e se ouviu a voz dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, o que ele disser, eu assino embaixo. Este é o processo de adoção e todos nós, como filhos de Deus, temos que passar por este processo. Porque Jesus foi nosso exemplo, ele foi nosso modelo, o modelo a ser seguido. Por isso, William Branham disse: todo filho que vem a Deus tem que ser primeiro testado, provado e aprovado. Porque se nós não vivermos isto, não adquirirmos esta experiência e não nos colocarmos na posição de maturidade, que Paulo chamou de perfeição. Ele disse: o alimento sólido é para os perfeitos. Em outras palavras, para os amadurecidos, que não é mais criança, que não é mais menino. Quando era menino, estava preocupado com as coisas de menino. Então nós, que testificamos que cremos em uma mensagem profética, em uma obra restauradora, que começamos os primeiros rudimentos, tem que chegar um momento que você tem que demonstrar maturidade, compreensão, equilíbrio, diante das adversidades. Não importa o que aconteça, não importa se cai 1.000 ao teu lado ou 10.000 à tua direita, você tem que mostrar que tem maturidade para enfrentar qualquer situação, qualquer problema e ter o poder de decisão, juízo, julgamento. Você sabe como julgar as coisas porque você aprendeu o que é o certo e o que é errado e você sabe então encontrar o centro do caminho em qualquer questão que se te apresente. Porque você está na terra para representar a Deus, ou Deus trabalhará na terra através de você, através de seus filhos. O irmão Branham disse: Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Vê? Então o que ele deseja? Que nós alcancemos uma maturidade a ponto dele poder dizer: eu posso confiar no meu filho, eu posso confiar na minha filha, ele é meu filho amado, é minha filha amada, a ele ouvi. Qualquer processo que venha, qualquer pergunta que surge, qualquer pedido, qualquer conselho, quando você aconselhar, testificar, falar, você não falará outra coisa a não ser aquilo que Deus já tenha dito. William Branham disse: a noiva terá o assim diz o Senhor, ou ela ficará quieta. Ou você diz o que Deus disse, ou você não dirá nada. O processo de adoção te coloca na condição de rapto, na posição de rapto. Vê? Porque você estará apto, pronto para ser usado por Deus. E Deus não levará da terra nenhum vaso que não esteja pronto a ser usado por Ele, disposto, entregue em suas mãos. Então o livro de Romanos nos mostra toda esta condição, tudo isto. Então vamos continuar aqui de onde nós paramos. Eu creio que foi no versículo 5, de Romanos. Vamos então, como alunos aplicados, continuar com a nossa escola, não é? Com a nossa escola. Se eu tivesse estudado, acho que eu seria professor. Não é? Como não tive condições para isto, você sabe, quando você nasce em um lar, que o livro que o teu irmão mais velho aprendeu passa para o segundo, passa para o terceiro, e assim todos na família têm que ler o mesmo livro, e quando chega no último não tem capa, não tem as primeiras lições nem nada, não é? Não era como hoje, que as crianças recebem aí caderno do governo, recebem lápis, recebem livros, se compram com facilidade. É uma facilidade hoje essas coisas, e é por isso que eles não aprendem nada, é por isso que eles não estão nem aí. Eles vão apenas para colar um do outro, tudo, a calculadora está ali, eles não se preocupam em fazer a conta, eles não sabem fazer a prova dos 9, não é? Mas quem realmente aprendeu foi a moda antiga. Hoje, as crianças nem aprendem nada, mesmo assim as escolas é obrigada a passá-los de ano. Olha, observe como está no natural. Simplesmente eles só têm que preencher e marcar a presença. Se eles não estiverem presentes na aula, o conselho tutelar vai lá e diz: escuta, você vai ser multado e tal, você é chamado a atenção, porque as crianças não foram na escola. Mas eles na escola não estão aprendendo praticamente nada. Eu vejo as reclamações, eu vejo isso em casa. Eu participo de reuniões de pais e filhos, não é? Fui diretor financeiro por quase 1 ano e meio da escola, então eu ficava por dentro de todos os questionamentos lá dentro do que acontece. Simplesmente a escola não pode barrar a criança de passar de ano. Tem que passar, mesmo que não saiba de nada. Com Deus não é assim. Você tem que aprender. Tem que aprender. Jesus disse: se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. William Branham disse o quê? O que significa ver? William Branham disse: ver significa entender. Ver? Como você entender uma matéria se você não estudou a matéria?
Como você vai entender sobre Deus se você não procurar entender o que está na sua palavra? Temos que ser alunos aplicados. Temos que dar boas-vindas ao ensino da palavra. Caso contrário, apenas vamos dizer assim: irmão, eu creio, eu somente creio. Mas em que você crê? Isso se tornou um jargão que chamam, um ditado popular entre o povo da mensagem. Não, irmão, é somente crer, é só crer somente. E as pessoas não sabem o quanto que o diabo usou isto, está deturpando as pessoas. Não, eu nem preciso me aplicar. Não, o pastor já lê a mensagem lá, as pessoas nem lê mensagem, nem lê Bíblia, nem nada. Acho que já tem tudo porque crê que Deus enviou um profeta. Ah, meu Deus do céu. Se eles soubessem. Não, irmão, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Em que você crê? No que você está crendo? Você precisa entender. O novo nascimento te dá entendimento. E esse entendimento não é humano. Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como é que teu entendimento vai ser renovado se você continua com as mesmas ideias antigas? Não é? As mesmas ideias antigas, os mesmos rudimentos. Paulo disse: não podemos ficar nos rudimentos, temos que avançar. Temos que avançar até a perfeição. O que significa? Temos que nos tornar maduro, amadurecido. E o quíntuplo de Efésios mostra que aquele quíntuplo, ou os ofícios que Deus usa na igreja, é para nos trazer ou nos levar à perfeição. Que uma tradução mais clara é trazer a igreja ao amadurecimento. Aquela palavra aí, perfeição, é maduro, se tornar maduro. Versículo 5 de Romanos 8. Senão eu vou continuar aqui pregando sem estudar a Bíblia com vocês, mas meu propósito nesta série que eu comecei ontem, e continuarei lá em Francisco Morato por, quem sabe, 15 dias, 15 cultos para frente, não é? Vai ser estudar esse capítulo de Romanos. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se pensamos as coisas do Espírito, então é porque isso é o seu Espírito em nós. Veja esse versículo que você acabou de ler. Se nós pensamos sobre as coisas do Espírito, então é porque o Espírito em nós, seu Espírito em nós, está gerando um testemunho dentro de nós, de que somos seus filhos. Olha o que Paulo está nos ensinando na carta aos Romanos, porque às vezes você diz assim: olha, eu testifico, eu creio, eu sou um filho de Deus, eu tenho que testificar, porque o meu espírito dá testemunho. Que espírito? Não é teu espírito que deve dar testemunho. Tem que ser o Espírito Santo testificando que você é filho. É Deus que te dá a prova do DNA. Ninguém pode dizer para você: acho que você é filho de Deus mesmo, acho que eu creio que você é filho de Deus. Oh, glória a Deus, fulano diz que eu sou filho. Não, senhor. O Espírito Santo é quem te dá esta prova e diz: você é meu filho. Foi isto que Deus fez com seu filho primogênito, o nosso irmão maior. Deus disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Vê? É Deus que nos dá essa testificação. Por isso, William Branham disse que fé é revelação. É algo que Deus tem revelado a você. Então, é uma certeza, é uma convicção que ninguém te rouba, ninguém tira isto. Podem te criticar, te chamar o que for. Você pode passar por qualquer situação nesta terra e o diabo poderá usar essa circunstância ou situação para tentar tirar isso de você, tirar a alegria da salvação, dizer que você não é filho, que você está perdido, que não tem esperança para você. Porém, mesmo comendo bolotas de porco, mesmo no mundo, mesmo na sarjeta, o Espírito Santo lá dentro diz: mas você é meu filho, você não tem por que estar nessa situação. Você acha que ele voltou para a casa do pai, se referindo ao filho pródigo, porque ele desejou aquilo? Ou Deus estava realizando nele o querer e o efetuar? É o que diz a palavra. Bem, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Inclinação do Espírito é vida e paz. Veja bem, meus irmãos, se você possui uma inclinação da carne, você não poderá ter paz, porque você estará lutando contra a carne. Você estará se batendo com as coisas da carne. Agora, se você possui a inclinação do Espírito,
Embora o mundo, as pessoas, não desejem lhe conceder paz, tudo parece que está contribuindo na terra para você fique atribulado. Quando você pensa que as coisas deveriam estar melhor para você, é que se torna pior. Você se preocupa com seus filhos enquanto estão pequenos, enquanto estão adolescentes, e depois que eles crescem parece que te dão mais trabalho ainda. E às vezes você diz, eu pensei que quando eu alcançasse uma determinada idade eu ia ter tranquilidade. Aí é que você se engana, aí é que vem lutas, aí é que vem dificuldades e problemas para você. Tem um irmão lá que está com seus 64, 65 anos, e hoje é que ele passa problema com a família, com netos e tudo, e bisneto, e ele diz, meu Deus, eu pensei que quando eu chegasse na minha velhice com a minha esposa, íamos ter uma vida mais tranquila, e agora que está havendo problemas para cima de mim. Veja isto. Mesmo que o mundo não deseje conceder paz para nós, ainda assim, você precisa estar em paz, mesmo em meio a tempos difíceis. Mesmo no meio das adversidades, mesmo em meio às tempestades da vida, é necessário que você encontre paz. William Branham pregou um sermão chamado Shalom, paz. Quando eu li esse sermão nos anos 80 a 90, eu pensei comigo, por que será que o William Branham pregou um sermão só para falar sobre Shalom, paz, paz? Bem, que eu não entendia muita coisa da mensagem, mesmo pregando a mensagem, mesmo tendo responsabilidade com programa de rádio, com evangelização e tudo. Mas o que eu entendia da mensagem? Mas eu digo uma coisa para vocês, se hoje fôssemos pegar a mensagem Shalom e estudar ela, você ficaria surpreso com o entendimento que o William Branham nos trouxe com a mensagem Shalom, onde ele fala sobre paz. Ele pregou 2 sermões com esse título. E num deles ele disse, todo Novo Testamento fala desta hora. Então nós temos que procurar encontrar este Shalom de Deus, porque Deus nos traz esta paz, e encontrar tudo isso dentro do Novo Testamento. Agora entenda, quando você descobre que você é realmente um filho de Deus, uma filha de Deus, e que Deus nesta era, Deus nesse tempo do fim, Ele desceu à terra, Deus não está no céu. Se você diz Deus está no céu, então você é um adorador de ídolo, não pode ter 2 deuses. E as Escrituras dizem que Deus desceu do tempo do fim. Deus desceu para a terra, e Deus só sai da terra levando seus filhos. Chegou um tempo tão difícil, tão complicado, tão tremendo, porque os 2 espíritos seriam tão parecidos que, se possível fosse, enganaria até mesmo os próprios escolhidos. Vê? E por que os escolhidos não podem ser enganados? Porque Deus não deixou esta parte nas mãos de um homem, nas mãos de um grupo, nas mãos de um ministério. Não. Deus mesmo desceu para tomar conta de nós nesse tempo do fim. E a única coisa, é por isso que a semente eleita e predestinada não será enganado de maneira nenhuma, mesmo com o nome de mensagem, mesmo com o nome de revelação, mesmo com o nome de terceira etapa daqui, mesmo com o nome de puxada dali, não importa quantas imitações venham. Os eleitos de Deus, eles encontrarão o centro, eles encontrarão a verdade no meio de tudo isto. William Branham disse 99% de verdade, mesmo assim ainda é o reino de Satanás, porque 1% de mentira será o fermento que levedará toda massa. Deus mesmo desceu para cuidar da sua igreja, o mesmo que apareceu para Abraão, Melquisedeque, Elohim, o Senhor Jeová. Ele desceu e deu pão e vinho para Abraão. É este mesmo ser que vem no tempo do fim para alimentar a igreja, para lhes trazer a verdade da palavra e a revelação, o estímulo da revelação representado no vinho. Paulo disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E você diz, quando isto vai acontecer? William Branham disse que isto já aconteceu. Ele disse, o alarido é a mensagem. Deus mesmo tem vindo nesse tempo do fim. Isto foi profetizado nas Escrituras como o aparecer de Cristo. Era o tempo onde Cristo, o Espírito Santo, viria à terra, manifestaria sua presença e faria um trabalho ele mesmo. E quando ele veio e apareceu na terra, ele pôde ser visto na forma do pilar de fogo. E William Branham disse, 2000 anos depois, o pilar de fogo foi visto outra vez. Aquilo só foi visto no tempo de Moisés, no primeiro êxodo. Foi visto depois do segundo êxodo, no tempo de Paulo.
E agora, 2000 anos depois do nascimento de William Branham, o pilar de fogo estava ali naquela pequena e velha cabana. E durante toda a trajetória de William Branham, ele foi acompanhado por esta luz, até que aquilo veio visível no ano de 1933, onde as pessoas viram, e saiu nas reportagens e tudo. Em 1950 se deixou fotografar sobre a sua cabeça, como você vê a foto, creio que está aqui do lado. Esta foto não é por causa de William Branham, esta foto é por causa deste sinal sobre ele. E quando você vê este sinal, você pensa que isto é o quê? Bem, parece uma mão, parece o formato de uma mão. Porém, foi dito que quando ele descesse, ele colocaria um pé sobre o mar e outro sobre a terra. E isto é os dois lugares onde o pilar de fogo foi fotografado, nos Estados Unidos e na Europa. Os dois lugares onde a coluna de fogo foi fotografado. Você diz, o que é que isso tem a ver isto com a terra? O que é que isso tem a ver isso com o mar? Tem muitas coisas que você não sabe, tem muitas coisas que eu não sei. Porém, o que tínhamos que saber até hoje, Deus nos tem dado. Amanhã Ele nos dará mais um pouquinho. Lembre-se, os Estados Unidos sempre é considerado como a terra, a besta que sai da terra. Se refere aos Estados Unidos, e assim sucessivamente. Vê? Então, calma, nós chegaremos lá. Vamos aos poucos. Então o próprio Deus desceu nesse tempo do fim, e William Branham disse que este Espírito Santo que está conosco hoje, quando aconteceu o rapto, a última parte do rapto, porque o rapto acontece em 3 fases, estamos dentro do rapto já. Ou você está ou não está, ou eu estou ou não estou, porque o rapto já está acontecendo, está em pleno processo. O rapto começa com um alarido. Vê? A segunda parte do rapto é o quê? A ressurreição dos mortos. Em seguida, com a transformação dos vivos, com os corpos transformados. Depois disso aqui entrará a terceira fase, que é a trombeta de Deus, que é o subir cá, é o convite para a ceia das bodas. E tudo isso quem faz é Deus mesmo, que está aqui. E quando chegar no momento próprio, então Ele acionará o nosso irmão maior, o Senhor Jesus Cristo. Então será um momento que Ele descerá, sairá do trono e virá até os ares, e Deus, seu Pai, que está aqui, subirá com a igreja, é o poder que levará a igreja para os ares, e nos ares encontraremos ao Senhor Jesus. Deus, o Espírito Santo, se encarnará em seu Filho, e nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o processo. William Branham pregou isso no primeiro selo já. Nós é que temos passado por alto. Vê? William Branham disse, este Espírito Santo que está conosco hoje, quando ele se encarnar para nós na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que iremos para a ceia das bodas. É juntamente com Deus encarnado. É assim que retornaremos em Apocalipse 19. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo de Deus, porque ali o Pai estará encarnado sobre o Filho. E assim sucessivamente. Então, todo esse processo, se você quiser alcançar isso no futuro, quiser estar lá nesse futuro, você tem que reconhecer hoje o seu papel como filho de Deus, e para que você saiba qual é seu papel como filho de Deus, terá que olhar para o molde, para o seu exemplo, que é o nosso irmão maior, o primogênito, que veio primeiro e mostrou que é ser um filho obediente. E um filho obediente não anda segundo a carne, ele estará inclinado pelas coisas do Espírito. O irmão Branham pregou o sermão, a igreja e sua condição. E naquele sermão, ele mostrou como foi que Jesus foi guiado. Ele foi guiado pela pomba. Vê? Logo que ele saiu da água, guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado para o deserto. E você acha que ao receber o Espírito Santo, você será guiado para os melhores lugares ou para as melhores condições de vida? Não, senhores, o Espírito Santo te leva para o deserto, para um deserto de experiência, para te testar, para te provar, para te moldar, para forjar em você um caráter. E esse caráter vem através de um sofrimento. Vê? Você adquire esse caráter sofrendo, é passando por decepções, é passando por amargas experiências, é por um aprendizado. Não é com uma vida boa, não é com uma vida folgada, de maneira nenhuma. Bem, agora, como ficar em paz em um período de adversidade? Como pode esses filhos de Deus, passando por tantas provações aqui na terra, e mesmo assim permanecer em paz? Mas foi dito que a inclinação do Espírito é vida e paz. Está aí no versículo 6, não é isso? De Romanos 8. Agora veja, lembre-se
que Jesus, ele dormia bem no meio da tempestade, até que os apóstolos lhes acordaram de seu sono. Então você tem, agora, você já tem irmãos, chamando Jesus à cena. São 2 cultos que o irmão Branham pregou, que temos conhecimento sobre este tema. Chamando Jesus à cena e vai despertar Jesus. Esse não foi traduzido ainda. Vai despertar Jesus. Porém, eu já conheço o teor desse sermão. Mas Jesus dormia enquanto o mundaréu de água estava ali para acabar com o barco. Os discípulos o acordaram. Olha, irmãos, nós encontramos reclamações, pedidos, porque todo mundo está sofrendo. Em todos os lugares que você vai, você encontra sofrimento. E nós não temos como ajudar as pessoas. Tudo o que temos que fazer é ouvir as pessoas, é compreendê-las, é aceitá-las em suas condições de vida, é estar ao lado, dar o ombro amigo, é orar. Mas nós não podemos resolver problema de quem quer que seja. Você não poderá resolver problema de outra pessoa. Mesmo quando damos uma palavra, mesmo quando damos um conselho, temos que ter muito cuidado, porque, na realidade, cada um de nós, dentro de si, já sabemos o que temos que fazer. Mas queremos que alguém mais nos ajude, dê o seu conceito sobre aquilo. Veja, observe, não me interessa se a campina está pegando fogo, como o irmão estava contando sobre o canavial do moço que estava incendiando, não é? Não interessa se as bombas estão explodindo. Não me importa se você diz, olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais a esposa, não suporto mais o esposo, não suporto mais esse filho desobediente, não suporto mais tanta luta, disso, daquilo. Como não suporta? Como não suporta? É muita tribulação, irmão, só pela misericórdia de Deus. Bem, essas tribulações não podem te afastar de Deus. A Bíblia diz que a prova da fé, ela vai gerar em você paciência. Agora, se as tribulações estão te deixando mais impaciente, então as coisas estão ao contrário. As lutas que você passa, as dificuldades que você enfrenta, tem que gerar em você paciência. Paciência. Cada vez mais se tornará paciente. Como é que você vai obter caráter se você não sofrer? Isso só vem através de um sofrimento. A tribulação obra paciência. E a paciência, esperança. Vê? Se cada luta que vier, você arrancar os cabelos, alguma coisa está errada. Você não está se submetendo. Não podemos pregar um evangelho falso, dizendo não sofra mais, determine. Você não tem que determinar nada. Você tem que se entregar à vontade de Deus. As pessoas dizem, pega a parte da Escritura que diz, pedi e dá-se-vos-á. Então vamos pedir, vamos bater, que a porta vai ser aberta, vamos buscar. Mas Jesus também disse, tudo que pedides segundo a sua vontade, Ele vô-lo concederá. Então o que você deseja de Deus? O que é que desejamos de Deus? Pelo meu pedido, eu mudaria muitas coisas. Em mim, nas pessoas, na família, nos irmãos. Pelo seu pedido, o que você mudaria? Tem coisas na sua família que você gostaria de mudar. Tem coisas nas pessoas que você gostaria de mudar. Tem coisas em você mesmo que você não aceita. Como aquela irmã que testificou, disse, eu não sou o que quero ser, nem o que devo ser. Mas ela foi feliz porque ela reconheceu que já tinha alcançado algo. Ela disse, mas uma coisa eu sei, eu não sou o que eu era antes. Então é um processo. É um prosseguimento. O que você não conseguiu até hoje, você vai conseguir amanhã. Algumas lutas que você não conseguiu vencer hoje, espere em Deus. Confie. Tenha paciência com você mesmo. Não é? Tenha paciência consigo próprio. Tenha paciência com Deus. Paciência com Deus é um segredo. Paciência com Deus é um segredo que nós precisamos também aprender. Temos que aprender a ter. Então não me interessa da campina estar em chamas e das máquinas estar explodindo em todos os lugares. Você precisa estar em paz, porque você tem que reconhecer o seu papel como filho de Deus. E quem chamou você para isto? Quem te chamou para estar na posição que você está? Foi Deus. Então não importa se caia 1000 ao teu lado ou 10.000 à tua direita. Você não pode ser atingido. Não pode ser atingido. Vê? As pessoas têm medo de se contaminarem.
As pessoas têm medo de se juntarem. As pessoas têm medo de estarem junto de alguém. O irmão Branham chegou a dizer que às vezes as pessoas estão pegando o espírito um do outro ao invés do Espírito Santo. Então, com isto, as pessoas têm medo de saudar as pessoas, de apertar a mão das pessoas, de dar um abraço no irmão, porque acha que aquele irmão não pensa como eu, então eu vou pegar aquele espírito. Observe, como você trabalharia no meio de incrédulos? Seria bom se nós pudéssemos fazer uma cidade só de crentes. Seria bom se pudesse fazer uma família só de crentes. E todos pensassem igual, todos pensassem da mesma maneira. Mas Deus está nos testando exatamente assim. E Ele não disse que os nossos perseguidores estariam dentro dos nossos lares, estariam nas nossas famílias. Ele não disse que o pai seria contra o filho e o filho contra o pai. Ele não disse, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer foi espada, porque daqui por diante você vai ver que a separação vai estar dentro do próprio lar. E por que quando isso acontece, nós não aprendemos a conviver com isso e não temos paciência com estas coisas e esperamos em Deus para saber o que Ele quer de nós, como Ele quer que agiremos naquela situação? Seria bom perguntar, Jesus, como tu agiria nesta situação? Quando você não souber como fazer. Você diz, bem, eu tenho aqui um parágrafo que o irmão Branham fez isto. Aí você vai tentar fazer do mesmo jeito. Então faça, vamos ver se dá certo com você. Vamos ver se dá certo com você. Meus irmãos, Deus tem um papel para cada um de nós desempenharmos. Ele é um Deus de variedades. Ele deu a William Branham um dom especial, que ele olhava as pessoas, e pela soberania de Deus, ele sabia o que estava no coração daquela pessoa. Ele via a pessoa em uma determinada condição, precária, miserável. No entanto, ele tratava aquela pessoa com tanta consideração, com tanto respeito, e indicava à pessoa o caminho certo, como eu estava falando com o irmão ontem. Como eu agiria naquele restaurante se tivesse passado por aquele processo? O irmão Branham com alguns ministros, com alguns irmãos ali almoçando, e a garçonete o tratou da pior forma possível, com estupidez, com ignorância. E na saída, o irmão Branham deixou uma bela gorjeta para aquela jovem. E os irmãos disseram, irmão Branham, mas ela não merece isso. Ela nos tratou mal. Ela só não nos colocou para fora. E o irmão deixou essa soma de dinheiro na mesa para ela. O irmão Branham disse, você sabe por que ela estava nervosa daquele jeito? Ela estava assim, porque ela está passando por problemas em casa, seus filhos doentes. Eu não lembro agora a situação, mas era algo desse tipo. Ela está passando por problemas em casa e ela precisava daquele dinheiro. Era por isso que ela estava nervosa, ela não estava concentrada no trabalho. Agora, você tinha esse dom, como você agiria? Você nunca mais voltaria naquele restaurante e já ia reclamar para o gerente, fazendo com que ela perdesse seu emprego. É assim que você faz justiça. Vê? Se Deus te desse esse tipo de dom, bem, Deus sabe o que faz. Meu avô dizia, Deus não deu asa à cobra. Né? Deus não dá asa à cobra, porque já pensou? Cobra com asa, o que ela poderia fazer? Então tenha paciência com Deus, espere o momento certo. Veja, mesmo nas adversidades, o mundo te acusa, o mundo te condena, as pessoas te apontam o dedo, porque elas querem que você viva do mesmo jeito que elas vivem, mas por você viver diferente, então elas procurarão qualquer coisa para te massacrar, para te deixar por terra. Não pense que você vai receber elogio do diabo, de maneira nenhuma. Então o diabo fará tudo para te deixar com a cara lá embaixo. E o diabo não virá para você assim com a cara lisa. Ele usará pessoas, aqueles que poderão te atingir mais duramente possível. E são pessoas que você confia, são pessoas que você ama, que é justamente para te atingir, para te maltratar, para te deixar sem ação. Por isso que a Bíblia diz, não julgue as pessoas. A tua luta não é contra essas pessoas, não é contra a carne e o sangue. A luta é espiritual, a batalha é espiritual. A batalha não é travada no âmbito natural e normal das coisas, não é pelas aparências. Foi a canção de hoje que o irmão cantou, vê além das aparências. Quando você não olha além da aparência, você julga pelo acontecimento que você está vendo, pela lógica. E pela lógica, aquela mulher que estava tocando em Jesus, que tocou em Jesus, fez com que os outros, os sacerdotes ou os fariseus, não quisessem nem passar por perto de Jesus para também não se contaminarem, porque se tornariam imundo.
Uma vez que Jesus tocou naquela mulher, ou deixou ser tocado por ela, em seguida, qualquer um daqueles que tocassem Jesus, eles teriam que ficar tantos dias sem entrar no templo. Então, dali por diante, eles passavam à distância de Jesus, porque ele estava contaminado. No entanto, quem era que estava certo ali? Aquela mulher voltou para casa justificada. E Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Vê? Perdoados estão os teus pecados. Eles não sabiam que estavam mexendo com o próprio Deus do céu. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Eles não sabiam que Deus estava encarnado em plenitude no corpo daquele homem, Jesus de Nazaré. Eles não sabiam disto. Bem, sobre as adversidades, sobre ficar feliz nas adversidades, deixe-me mostrar algo aqui para vocês. Em qualquer circunstância que se nos apresentar, em que nos encontremos, a experiência cristã correta é manifestarmos do lado exterior a vida que está dentro de nós, a mente de Cristo que está em nós. Como Cristo pensaria diante disto? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, eu não vou ler agora, apenas estou dando uma olhada aqui para não me esquecer. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava na prisão em Roma. E, no entanto, ele escreveu uma carta falando sobre alegria e regozijo. E falou isso muitas vezes nesta epístola. Por que ele falou sobre alegria, regozijo, gozo, tudo? Bem, ele estava aprisionado. E isso não impediu dele mostrar que por dentro ele estava feliz, contente e em paz, mesmo que o mundo estivesse caindo aos pedaços. Vê? É assim que nós temos que estar. Versículo 7 de Romanos 8. Veja, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Bem, a carne se inclina para quê? Para as coisas da carne. É dominada por 5 sentidos, visão, audição, paladar, olfato e o outro, não lembro agora. Mas vocês conhecem isto. Então a inclinação, tato, a inclinação da carne é isto. É pelo que vê, pelo que cheira, pelo que toca, pelo que escuta. Pelo que escuta. Cuidado com o que você escuta. Jesus diz, cuidado com o que ouvis. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque uma vez que você ouve, quando uma palavra é falada, aquilo tem uma semente é semeada em um determinado terreno, em tua mente. Dependendo do tipo de semente que for semeada, e você deixar aquilo vingar, e você deixar aquilo frutificar, aquilo pode render muito. E se for uma semente ruim, então você vai conceber daquela semente e vai ser um grande produtor de uma semente má, de uma semente do inimigo, de uma fofoca, de uma calúnia, de uma mentira, de um julgamento. Vê? Cuidado com aquilo que você ouve, porque as palavras, elas são como dinamite. As palavras são semente. Uma vez que você fala uma palavra, aquilo não volta vazio. Aquilo não volta vazio. Por isso Jesus diz, cuidado com o que você fala. Por isso que os apóstolos eram homens de poucas palavras. Vê? Cuidado com o que você falar. Cuidado com o que você ouvir. Quando você ouve, algo está sendo semeado em teu ventre, no espírito, na mente. Quando você fala, você está semeando semente. Então, tenha muito cuidado. Cuidado com a inclinação da carne. Bem, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo está falando para aqueles que estão em Cristo. Ele começa assim, porquanto não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, para estes, ele está dizendo, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Cristo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, então tem aqueles que são de Deus e os que não são. Ontem falamos sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os filhos de Deus, eles recebem o Espírito de Deus, porque é a forma. Bem, como saber que você é filho de Deus? Como eu posso saber que sou filho de Deus?
Por isso tem um processo de adoção, onde o próprio Deus dá testificação que você é filho. Vê? Agora, e se Cristo está em vós, ele está falando aqui não do Filho, ele está falando de Deus mesmo. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha, irmãos, só nesse capítulo 8, Paulo fala sobre o Espírito Santo, 19 vezes. Então, se Paulo deu esta ênfase a esta diferença, ou a esta interação entre os filhos e o pai, entre a semente e o semeador, entre você e Deus, nós temos que entender este processo, temos que encontrar nossa posição no corpo de Cristo. Agora, nós chegamos onde eu queria chegar, só que ontem à noite não deu tempo. Chegamos, que é o versículo 10. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Olha, só com isso aqui você já pode entender uma coisa. Jesus ressuscitou? Sim. Mas como foi esta ressurreição? Ele apenas ressuscitou porque ele podia ressuscitar? A Bíblia diz que foi Deus que ressuscitou a Jesus. Foi Deus que disse: eu não permitirei que teu corpo veja corrupção. E Jesus confiou nas palavras de seu Pai. Por isso ele se entregou, porque ele confiou. Em outras palavras, Jesus tinha a revelação da palavra de Deus, que é fé no que Deus tenha falado. Por isto, revelação sendo fé, tudo que nós precisamos é ter a fé de Jesus Cristo em nós. Se você tiver a fé de Jesus Cristo em você, você também confiará na palavra de Deus. Não pode ser minha fé, não pode ser tua fé. Não há dois tipos de fé. Um irmão me perguntou recentemente: o que você acha sobre fé de rapto? Eu disse: é a mesma fé. Não pode ter duas fés. Não vai vir uma fé diferente para você. Ele disse: não, mas eu creio que a fé de rapto nunca esteve na terra. Bem, essa é a forma que ele crê. Porém, não pode haver dois tipos de fé. Só há uma fé, é o que a palavra de Deus diz. Há uma só fé. Esta é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma confiança, a mesma revelação que Jesus tinha sobre a palavra de seu Pai, esta mesma revelação tem que vir a cada um de nós. Aí você diz: mas e a fé de rapto não é uma fé diferente? William Branham não disse que nós hoje, o que a fé que temos é dar mal para curar uma dor de cabeça? Bem, qual é a diferença? Onde está o problema? O problema está no tipo de vaso. A fraqueza está no vaso e não na fé que está em você. Oh, mas a minha fé é tão pequena, meu irmão. Por que é pequena? É a fé que é pequena? Ou o vaso que não pode comportar uma fé mais abrangente, uma fé mais espiritual, mais elevada? Aqui nós temos duas lâmpadas acesas, não é? Mas não tem uma brilhando mais do que a outra, não tem? Vocês percebem que tem uma que brilha mais do que a outra? Por quê? A de lá deve ter quantos watts em diferença dessa aqui? Essa de cá, tem ideia quantos watts tem essa? 15. E a outra de lá? 45 e 15. Bem, a culpa é da energia porque a outra não está dando 45 watts? Não, senhores. O tipo de lâmpada é o tipo de vaso. A energia é a mesma. A fé é a mesma. A mesma energia que está nesta lâmpada de 45 é a mesma energia que está passando pela outra de 15. É a mesma que está passando por esse microfone. É a mesma que está ligada aqui nos computadores. É a mesma que está ligada aqui nesta máquina. É a mesma energia. Porém, cada aparelho só comporta uma quantidade. Um é 45, outro é 5 watts, outra é 10. Vê? Então, cada uma vai manifestar a potência que ela tem. Mas a energia é a mesma. A fé é uma só. A fé é uma só. O que é que acontece? Você vai crescendo, vai amadurecendo, daí a pouco você obtém uma fé perfeita. Fé perfeita. Não é a fé diferente que você teve. William Branham diz: primeiro é uma fé mental.
Mas você vai mudando, vai crescendo espiritualmente falando, daqui a pouco aquilo se torna uma fé espiritual. É um processo. A criança que você viu com 3 meses de idade, aquele bebezinho chorando, daqui a pouco está aquele homem de 40 anos, você diz, escuta, é diferente? Não, é a mesma pessoa. Ela apenas mudou de fase, ela apenas cresceu, amadureceu. Vê? É assim que as coisas acontecem. Bem, aqui diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado. Então observe, nós chegamos no versículo 10, onde fala sobre o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Então se aquele mesmo Espírito habita em você, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Só nesse versículo você pode compreender que existe uma diferença entre aquele que foi ressuscitado daquele que ressuscitou, o que estava morto. Você mostra que são 2 seres envoltos aqui. E Paulo está dizendo, o mesmo Deus, que é o Espírito Santo, o mesmo Deus que ressuscitou a seu Filho Jesus, se esse mesmo Deus estiver em você, então você também será vivificado. Agora, se o Deus que deu vida, revivificou a Jesus Cristo, se ele não estiver em você, você então não será vivificado. Agora, se você não for vivificado, você não terá zoe, a própria vida de Deus, que é a única coisa que pode viver eternamente. Vê? Por isso, zoe, a própria vida de Deus, só será dado aos filhos de Deus. E os filhos de Deus, para receber esta complementação, eles precisam encontrar sua posição, encontrar seu papel aqui na terra, desempenhar o papel de filho. Vê? Então, na realidade, eu não faço ideia dos filhos de Deus nesse ponto. Quem são, quem é, como estão. Todavia, estamos realmente percebendo o que isso está dizendo aqui. Veja, o Espírito que ressuscitou a Jesus tem que estar em você, para que você também seja vivificado. Se o Espírito estiver habitando no seu corpo. Veja isto. Quando nós terminarmos esse culto, alguns minutos daqui para frente, não teremos muito tempo, porque eu, pelo jeito, já tomei todo o meu tempo outra vez, e ainda estou no começo do meu tema, mas com o tempo, em outros cultos, mesmo que vocês não estejam ouvindo, depois vocês ouvirão a gravação, porque nós vamos continuar nos próximos cultos lá na nossa cidade, e gravaremos para que as pessoas também continuem no aprendizado neste tema. Mas, com a medida que isto avançar, você vai compreender melhor o que você escutou até agora. Veja o versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, como é que eu vou mortificar as obras do corpo? Paulo disse em outra escritura, ele disse, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Como seria isto? Será que por nossa própria vontade? É o poder da mente sobre a matéria? Eu não vou fazer isso, isso é errado. Eu vou lutar contra isto, isso é errado. Não vou fazer aquilo. Como é que é isto? Aí você vai se encontrar em uma luta desigual. Porque você vai perceber que quanto mais você luta contra aquilo, mais o desejo aumentará, mais a vontade de fazer o que é errado parece que aumenta mais ainda. Como você pode subjugar seu corpo à servidão? Como você pode fazer com que esta lei da vida do Espírito se sobressaia, a ponto que você possa dizer, glória a Deus, me livrei disto? Como você pode fazer isto? Paulo tentou. E com toda a tentativa ele disse, miserável homem que sou. Como posso me livrar desse corpo de morte? Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então ele pôde perceber que era uma luta complicada, a luta da carne contra o espírito. Ele queria fazer o bem, mas a carne estava inclinada para as coisas do mundo. E qualquer um de nós podemos testificar disto, que é assim. Então aqui, nesta parte da Escritura, está mostrando o processo, onde está o segredo, como se tornar vencedor. Observe, aqui está. Mas, se pelo Espírito, observe, mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Então, a primeira coisa, você pode lutar o quanto você for, anote em um papel todas as coisas erradas que você faz, ou pensa, ou deseja, e que você luta para se livrar. E diga, eu vou fazer de tudo para não cometer nenhum desses deslizes. Veja quantos você consegue e por quanto tempo. Agora, quando você se rende-se a Deus, deixa Deus lutar esta batalha, você vai perceber que de uma hora para outra, você nem perceberá, aquele desejo saiu de você, aquilo morreu, aquilo para de ter significado. E você diz, eu nem vi quando isso saiu, nem percebi, já não quero mais aquilo. Aquilo que era tão preeminente para mim, que era tão bonito, tão colorido, já não tem mais significado. O que aconteceu? A primeira coisa é rendição, porque só o Espírito, somente o Espírito Santo, é que pode fazer esse trabalho em nós, realizar esse trabalho em nós. Por isso Paulo diz, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então somente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E você diz, o que é ser guiado pelo Espírito? O que é ser guiado pelo Espírito? Bem, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E se você sabe o que é o Espírito é a palavra. Vê? Porque Deus é a palavra. Deus é o Logos. Deus é o Verbo. Deus é a palavra. E o que Deus faz? Quando Deus trabalha, Ele só pode gerar aquilo que lhe é próprio. De Deus não pode sair outra coisa a não ser Deus. Por isso que confundiram João 1. E quando de Deus saiu o Logos, como o Brando explica, as pessoas não compreenderam o seu linguajar. E ele foi tão claro. De Deus saiu o Logos, uma parte de Deus. Então, se de Deus saiu uma parte, o que esta parte teria que ser? Esta parte teria que ser Deus outra vez. Vê? Esta parte teria que ser Deus outra vez. Porque a natureza vem do Pai, o sangue vem do Pai, a essência vem do Pai. E cada semente tem que gerar sua própria espécie. William Branham explicou isto. Ele disse, um pássaro gera um pássaro, um cachorro gera um cachorro, um humano, outro humano. Deus poderia ser diferente? Não, senhores. Deus só pode gerar Deus. Palavra só pode gerar palavra. Deus é o Logos. Então ele só poderia gerar outro Logos. E aquilo foi seu filho. E por isso a Bíblia diz, ele, o filho, sendo em forma de Deus. O que é que significa isto? Tendo as mesmas características, os mesmos atributos, a mesma essência. Porém, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sabia qual era seu papel. Ele tinha a mesma característica, ele tinha a mesma essência do Pai. Se você pegar o DNA de um e o DNA de outro, você vai dizer assim, é a mesma coisa, não tem diferença. Você junta e bate certinho. Porém, este que saiu de Deus, sabia qual era seu papel e sempre se tornou um filho obediente e fez a vontade do Pai sempre se colocou na sua posição, diferente de Lúcifer, que quis ser igual a Deus. E passou esse desejo para Adão. Quando, através de Eva, disse, se você comer, se você fazer o que Deus disse para não fazer, você vai se tornar igual a Deus. Vê? Então, Lúcifer quis ser igual a Deus e passou isso para a raça humana. Mas Jesus Cristo continuou sendo o padrão, o modelo. Sendo da mesma essência, da mesma característica, com os mesmos atributos. Ele diz, porém, eu fui gerado. Eu não gerei a mim mesmo. Eu dependi do Pai para ter essa existência. Eu estava nele. E ele fez com que, do mesmo jeito que a flor desabrocha e dali que sai a semente, Deus, que é a palavra, veio por esse processo, expressou sua palavra através do Filho. Então o Filho sempre foi um filho obediente e você encontra isto até a eternidade. Que William Branham disse que lá no trono, no novo céu, nova terra, quando a eternidade for estabelecida, você vai encontrar o Cordeiro submisso. William Branham diz, o Cordeiro estará no trono e o Pai, o Logos, o pilar de fogo, estará por cima, fazendo sombra sobre o Filho. Vê?
Então o filho sempre soube qual é seu papel. E a doutrina de Cristo, que está sendo tão criticada, e que os irmãos não têm compreendido, que as pessoas não têm conseguido entender. A doutrina de Cristo é para quê? Te fazer levar as Escrituras para você ver o modelo em seu irmão maior, Jesus Cristo, para que você passe pelo mesmo processo e se torne também um filho obediente, tal como ele foi. Vê? E somente os filhos de Deus é que são guiados pelo Espírito, do jeito que Jesus foi. Continuando. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Esta palavra Abba é uma palavra grega, e o significado dela é pai. Em outras palavras, os filhos de Deus reconhecem o seu papel, recebem esse espírito de adoção, e eles chamam Deus não só de pai, porque já é filho, e ainda são adotados por Deus. Por isso é Abba, Pai. Papai. Vê? Agora, eu gostei da referência das notas do Dr. Scofield, que ele fez a respeito deste versículo. O Dr. Scofield, lembrando, sempre usou algumas notas dele também. Ele disse, neste capítulo, Paulo usa duas palavras gregas distintas para referir-se a filhos. Teknon, que significa alguém que nasceu, uma criança, um bebê. Veja, porque o processo de adoção está exatamente no capítulo 8 de Romanos. Uma vez que você nasceu na família de Deus, você é um nascido, uma criança, um bebê. Ok. Mas Paulo também usa a palavra huios, que significa filho. Então, este que nasceu, esta criança, este bebê, este pequeno, ele também é filho. Então, os nascidos de Deus, os que são gerados da palavra, eles precisam ter um reconhecimento do próprio Deus em público, de que estes nascidos são filhos dele. Caso contrário, são religiosos que se dizem filhos de Deus, porém, a essência, o DNA, não tem nada de Deus. No culto de ontem aprendemos isso, quando Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. E tivemos ali dois casos. João Batista denunciou a natureza deles, o pai do lado natural, que era a serpente, raça de víboras. E Jesus denunciou a sua paternidade espiritual. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os desejos do vosso pai, e assim sucessivamente. Por isso Paulo usou dois nomes, aqui mostrando o nosso processo. Estas crianças, esses pequenos que nasceram, e Jesus não disse, você tem que se tornar como uma criança, ou você não entrará no reino dos céus. Então essas crianças, esses pequenos que nascem no reino de Deus, eles também precisam ser adotados. Bem, e nas duas partes que Paulo fala, e usou as palavras diferentes para designar criança, pequeno, nascidos e filhos, está mostrando o contraste entre a infância sua, infância. Eu nasci na família de Deus, eu sou um bebê na fé e vou crescendo. Tá, esta é a minha infância. Nasci nessa família. Bem, no entanto, Paulo mostrou a diferença da sua infância com a sua condição de filho, que é quando você é adotado, passa pelo processo de adoção. Agora, quando eu estive com o reverendo Brian Kosurek em La Paz, há quase 2 anos atrás, fez 2 anos já, eu falei para ele com ele algo sobre adoção, porque ele tinha pregado lá em Francisco Morato, sobre o espírito de adoção. Inclusive, este sermão dele, nós colocamos na íntegra, na internet, o texto para as pessoas lerem. E eu conversei com ele que tínhamos feito esse processo, tínhamos impresso para as pessoas e colocado na internet. E eu lembro das suas palavras. Ele disse, irmão Rosendo, depois que nós compreendemos sobre a divindade, que nós falamos deidade, não é? Deidade. Mas o nome mais, vamos dizer assim, mais prático seria divindade. É a mesma coisa. É a mesma coisa, deidade ou divindade, tanto faz. Ele disse, depois que você entende sobre a deidade de Jesus Cristo,
Depois que a igreja compreende a diferença entre Deus e seu Filho, que o Filho não é Deus, ele é o Filho de Deus. Depois você compreende que Jesus é Deus porque o Pai habitou nele. Ele era um com Deus porque o Pai estava habitando nele. Depois você reconhece o processo, o papel do Pai para a salvação e o papel do Filho na salvação. Depois disso, a igreja precisa compreender agora o processo de adoção. Porque do mesmo jeito que Jesus foi adotado, todos nós que nascemos na família de Deus, precisamos também ser adotados por Deus. Vê? Tem 2 anos isto, 2 anos e alguns meses. E somente agora estamos falando sobre adoção. Porque antes disso eu percebi que aquelas pessoas que aprendem, aquelas pessoas que estudam conosco a doutrina de Cristo, eles precisavam aprender algo antes, para poder estar em uma condição de aprender sobre o processo de adoção. Porque as escrituras que você leu tanto, isso se torna tão comum que você acha que já entende, que já não tem significado aquilo, e que você já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Ora, nós estamos num tempo onde temos que voltar para as escrituras em tudo. O William Branham fazia isto, cada visão que ele tinha, cada coisa que Deus lhe mostrava, ele mexia de Gênesis a Apocalipse para encontrar aquilo na palavra. Tem que estar na palavra. Se não estiver lá, então é melhor você fazer vistas grossas àquilo. Pois bem, Abba Pai, é onde estamos lendo aqui, no livro de Romanos, a partir do versículo 12, 13, 14, por aí. Observe. Recebeste o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Então não é você dizendo eu sou filho de Deus. Isso não adianta, todo mundo pode dizer isso. Eles disseram também, nós temos por pai Abraão, eu sou da mensagem. Eu creio que Deus enviou um profeta, eu sou uma pessoa revelada. Não é essa a questão. No culto que tivemos, o último culto, os irmãos que ouviram, lá em Francisco Morato, onde nós falamos sobre a trombeta, o som da trombeta e tal, estudando aí no livro de Josué, o irmão Brana, a parte que nós lemos, o irmão Brana diz assim, olha, você diz que é um filho de Deus, que eu sou crente, tudo bem, eu quero saber, é Jesus dizendo que você é. Inclusive nós lemos aqui também, não foi? Nós lemos aqui no culto de ontem, na palavra falada da semente original. Diz, vamos ver o que a palavra diz sobre você. Vamos ver se Deus diz que você é filho. Então veja, que não adianta nós dizermos que somos filhos. Vê? Porque o que deve acontecer, o testemunho tem que vir de Deus para nós. Ele tem que dar essa revelação a você. Isto é fé, é revelação. Observe. O mesmo Espírito dá testemunho, que é, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então não adianta alguém dizer, você não é filho de Deus. Isso não pode te atingir, de maneira nenhuma. Não adianta alguém dizer, parece que você não é filho, não. Esqueça isto. Veja o que a palavra diz a você. Veja o que o Espírito Santo diz a você. É Ele que deve dizer a você que você é filho, que você é filha de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Você sabe o que é herdar? O que é se tornar herdeiro? Ora, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque Ele colocou Deus e seu Filho aqui? Porque você não tinha como herdar de Deus. Você não tinha como herdar. Porque você, para poder herdar, teu pai tem que morrer. Não é? O pai vivo, a mãe, ou seja o que for, sabe que a morte está se aproximando, ou que não tem muitos dias de vida, talvez não sabe a certeza, mas tem, sabe, tem aquela ideia, já estou nessa idade, eu já não estou muito bem, quem sabe posso morrer a qualquer momento, e vou logo colocar tudo em pratos limpos, para que meus filhos não briguem, não fiquem brigando entre si, já vou dividir a herança aqui para eles e tal. Você pode fazer isto, mas por lei mesmo eles herdam depois que você morre. Tá. Aí teu pai é um grande fazendeiro, o teu pai possui muitos bens, porém ele é imortal. Como você vai herdar? Impossível você herdar. Então pense, o Deus, Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, o dono da vida. Pense. E você, filho de Deus. No entanto, Deus é imortal, ele não pode morrer.
então você jamais poderia herdar nada. Aí que está o processo de papel de filho, quando teu irmão maior deu um passo à frente e disse: eu morro por eles. Bem, mas o que adianta teu irmão morrer para você herdar? Porque você não herda do irmão, você herda do seu pai. O problema é que, na carta aos Romanos, você está lendo, Paulo diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. E a lei da primogenitura dá ao irmão mais velho 50% de tudo que o pai possui. O primogênito, ele tem 50% de tudo. Por isso Jesus dizia a autoridade que tinha, o poder que estava nele, porque ele era possuidor de 50% dos bens do seu pai. E você não podia herdar só depois que o pai morresse. O irmão mais velho recebia 50%. O pai em vida. Era de direito 50% para o filho mais velho. Os outros 50% era repartido para os outros irmãos depois que o pai morresse. Agora Jesus, por direito, 50% de tudo que o pai tem. Os outros 50%, que corresponderia a cada um dos outros atributos de Deus, não poderíamos herdar nunca, porque Deus é imortal. Então, Jesus deu um passo à frente e disse: eu tomo o lugar deles e eu morro por eles para que eles possam herdar todas as bênçãos, todas as promessas, tudo que é meu, eu reparto com eles. E foi assim que Jesus morreu por nós e agora você se torna co-herdeiro com Cristo. Quando você entende o processo de adoção, o teu coração se derrama, vamos dizer assim, por amor a Jesus Cristo. Você entende qual foi o papel que o Filho de Deus assumiu. Era muito... Bem, mas ele como Deus, ele morreu por nós, se entregou por nós, porque era Deus, sabia... Não foi assim. Quem morreu por nós não foi Deus. Deus não pode morrer. Ele é imortal, significa não tenho capacidade de morrer. Essa capacidade não está em mim, eu não posso morrer, eu sou imortal. E Jesus assumiu isto, foi à frente, disse: eu vou por eles. Caso contrário, eles não poderão herdar. Veja o amor. O amor de Deus foi entregar seu filho como sacrifício. E o amor de Jesus foi o quê? Eu compro todos eles. Ele, como irmão maior, ele assumiu exatamente o papel do primogênito, que tinha a responsabilidade de cuidar de toda a família. Foi este papel que Jesus assumiu. Vê? Observe, continuando aqui, co-herdeiro com Cristo. E, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou apenas ler esta parte até um versículo 28, porque não vai dar para parar em cada desses versículos, isso seria cultos e mais cultos, e futuramente nós vamos, eu acredito que teremos quase 15 cultos dentro desse capítulo de Romanos aqui. Mas agora eu quero ler até o versículo 29, assim sem parar, porque depois vocês que quiserem acompanhar isso vão ter que pegar as gravações dos cultos que pregaremos lá. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tudo isso aqui nós temos que entrar em detalhes futuramente. O que é a glória dos filhos de Deus? O que é a glória que há de ser revelada? Tudo isto. Porque as pessoas não sabem o que é a palavra glória, não sabem o que ela significa. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Esta palavra aqui, adoção, do grego, ela é uma palavra que a pronúncia seria como unioténcia. Quase isto, a pronúncia, que eu não sei pronunciar, grego, apenas estou transliterando aqui para vocês, essa palavra adoção, como ela está no grego. E isto vem de duas palavras. Uios, do grego, que é filhos, e titeme, que significa colocar ou apontar. É onde o filho é colocado em público
e Deus testifica, este é meu filho, como o pai de família fazia. Este moço, o tutor disse que ele está apto para cuidar dos meus negócios, ele pode assinar por mim, responder por mim. Aí o lembrando disse, o nosso tutor é o Espírito Santo. Por isso, é o Espírito Santo que deve testificar que você é filho de Deus. Ele sabe o momento, sabe a ocasião onde você está nesta condição. Paulo diz, a adoção de filho, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, veja meu irmão, Paulo, antes dele falar que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, antes ele disse que nós não sabemos como pedir. Me diga uma coisa, como é que você pode pedir as coisas corretas a Deus? Eu sempre falo aquilo que eu aprendi quando era pequeno. Quem não sabe orar, xinga a Deus. Fica reclamando com Deus, como se Deus fosse obrigado a conceder aquilo que nós pedimos. Ele não tem a obrigação de nos dar nada. Ele só faz aquilo que é do seu agrado, o que lhe apraz. Agora, como posso eu pedir da forma correta, sabendo o que estou pedindo? Então nós temos que saber pedir, e temos que pedir então em nome de Jesus. E o que é pedir em nome de Jesus? É só dizer, Jesus, me dá isso, me dá aquilo, eu te peço em nome de Jesus. Isso é pedir em nome de Jesus? Não, senhores. Pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. Pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria se estivesse no teu lugar. O que Jesus pediria ao Pai? O que você faria se você pudesse se vingar dos seus adversários? Se você pudesse se livrar do problema complicado que está sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre você, o que você faria? Ora, Jesus disse, eu, tendo 50% de tudo que o Pai tem, eu poderia agora pedir 12 legiões de anjos, uma grande quantidade de anjos, mas ele pediu? Não. Disse, eu poderia agora pedir uma legião de anjos para me livrar disso, mas ele pediu? Não pediu, porque ele se rendeu à vontade do Pai. Então, às vezes, queremos espernear, gritar, exigir, quando deveríamos era estar rendido como filhos obedientes e esperar Deus cumprir a sua vontade sobre nós. Vê? Bem, então, quando o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo então te dirige, te inspira, para que você não fale, não peça, a menos que aquilo seja a vontade de Deus. As pessoas dizem, olha, ore por mim, irmão, ore por mim, eu estou com um problema, eu estou com enfermidade. Bem, imagine, claro, a Bíblia diz, coloca a mão sobre os enfermos e eles serão curados, se eles creem, seja feito conforme a tua fé. Mas digamos que se o irmão João, ele está acometido de uma determinada enfermidade, e está à vontade de Deus, é que ele vai ter que partir, e ele tem que morrer de alguma forma. O William Branham disse no sermão Shalom, ele disse, temos que morrer de alguma forma. Seja por uma dor de cabeça, seja por um ataque cardíaco, seja o que for. Aí tá, se aquela pessoa está para morrer, e para isso começa ali uma dor, seja o que for, a morte só quer uma desculpa. Aí lá vai eu fazer a campanha de oração para aquela pessoa ficar viva, ungir com óleo, eu posso fazer o que for. Eu posso fazer o que for. Então, nós aprendemos o quê? As pessoas precisam, sim, elas têm necessidade, têm, e necessitam de oração, sim, a Bíblia diz, chamem, peçam, orem uns pelos outros. Mas, quando você orar, peça, reconheça primeiro quem Deus é. Por isso tem o Pai Nosso que estás no céu. Então você sabe que Ele é o Pai, Ele é o progenitor, Ele é o que cuida, e Ele está bem alto, Ele sabe de tudo. Você está vendo aquele problema, mas Deus sabe por que aquele problema surgiu. Às vezes a pessoa está colhendo o que semeou, e você quer que Deus livre daquilo.
Eu preguei recentemente sobre isso, dizendo, as pessoas dizem, eu fiz isso, fiz aquilo, e está vindo problema sobre a minha vida, eu vou me entregar para Jesus, e aí eu fico livre disso. Não, senhores, se entregue para Jesus, mas você vai ter que colher o que plantou. Vê? Ao se entregar para Jesus, você não está fazendo outra coisa, a não ser semeando um tipo de semente nova para não colher coisa ruim amanhã. Mas o que você plantou ontem, você vai ter que colher hoje. Vê? Você vai ter que... É a lei da semeadura. A Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Não é? Então, às vezes, queremos nos livrar da colheita. Não. O que você plantou ontem, colha hoje, quietinho, caladinho. E faça de tudo. Eu quero colher boas coisas amanhã, então veja o que está semeando hoje. Com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Queremos o quê? Xingar um ao outro pela manhã e ter momentos carinhosos à noite? Não, senhores. Quer ter momentos de carinho à noite? Então comece desde o amanhecer o dia, seja carinhoso, seja carinhosa. Poderíamos entrar aqui em detalhe, em determinados detalhes, vocês ficariam boquiabertos. Pois bem, observe. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós chegamos aqui numa parte que com certeza não poderemos avançar muito pelo horário, porque aí vocês se tornariam cada vez mais cansados, e o tempo já não nos permite, porque preciso viajar ainda hoje, tenho um culto ainda à noite para fazer, se chegar a tempo. Mas chegamos na parte onde é falado sobre aqueles que foram chamados, segundo o propósito de Deus, tratados através da presciência. E se você estava nessa presciência de Deus, então é fato, você passará pelo processo de adoção. O processo de novo nascimento, que muita gente não compreendeu, acha que novo nascimento é batismo com o Espírito Santo. E novo nascimento é o começo. Novo nascimento, você nasceu na família de Deus. E às vezes, você nasce e você pode chegar a morrer. Uma criança nasceu, deu o primeiro gritinho, nasceu. Mas ela pode não se tornar madura. Daqui a pouco o médico diz, olha, aconteceu algo. Nasceu sim, mas tem algum probleminha aqui. Vai ter que ir para a incubadora. Escapará ou não. Não te dou muita esperança. Esses dias a neta de uma irmã faleceu com 1 aninho de idade. E eu fui lá ver no velório aquele pequenino corpo no caixão. Por quê? Por quê? Como compreender estas coisas? Aquela coisinha linda, parecendo um anjinho, como dizem, rodeadinho de flores. Era alegria, o primeiro netinho da irmã. Veja, bem, nasceu, sim, mas não se tornou madura. É o que acontece com muitas pessoas. Elas passam por um processo de novo nascimento e se tornam participantes dos bens futuros, das primícias do Espírito, como diz Paulo lá em Hebreus 6, não é? Dos que se tornam participantes da natureza divina e provaram os dons celestiais e tudo, mas, no entanto, recaíram. O que aconteceu? Nasceu na família de Deus, no entanto, morreu, não prosseguiu. E outros nem chegam a nascer, cometido é um aborto. Mas outros chegam a nascer, chegam a participar, a se alegrar, tudo, porém não prossegue. Batismo do Espírito Santo, meu amigo, está acima. Eu sempre aponto para a pirâmide e digo, novo nascimento está aqui embaixo, o início. Batismo do Espírito Santo está em cima, no último degrau, na espera da pedra de coroa. Vê? Então, filhos adotados é para quem passa por um processo de treinamento. Cada filho que vem a Deus tem que ser treinado. Alguém começou a ensinar que o último eleito já entrou. No entanto, o último eleito tem que ser treinado. Não sairá nenhum da terra sem receber treinamento do próprio Deus. Porque a Bíblia chega a dizer que as pessoas terão a unção dos santos e conhecerão tudo, porque serão todos ensinados por Deus. Cada filho de Deus terão que chegar nesse processo. Alguns passam 15 anos. Aqui temos irmão de 20 anos de mensagem, 25 anos de mensagem. Mas lembre-se, eu tenho pregado para pessoas que estão com 30 anos de mensagem, 35. E ele diz, agora que eu comecei a aprender, e eu me submeto para aprender estas coisas. Bem, o que aconteceu durante todo esse tempo? Era um processo da semente. Deus deixou algo para este tempo, para justamente esse tempo.
E aquelas pessoas que passaram 15, 20 anos aprendendo a mensagem, chega um irmão ao mês, 2 meses, 3 meses, e eles conseguem passar por todas as etapas que o outro passou em 15, 20 anos. E por quê? O tempo, a época, o tipo de chuva, o tipo de ensino que teve, não levou a semente ao amadurecimento. Porém, chegou o momento que eu chamo aquilo que está nas Escrituras de os trabalhadores da hora 1/10. É onde alguém veio, já passou 40 anos lutando, sobe morro e desce morro, e hoje diz, olha o que eu lutei, olha o trabalho que eu fiz, olha a igreja que construí, olha o tamanho do meu ministério, olha quantos obreiros já saiu do meu ministério, e eles têm muita coisa para apresentar, e acham que por isso tem toda a honra, tem toda a glória, os pioneiros, aquela coisa toda. Mas o que Jesus falou sobre a hora 1/10 é diferente a coisa. O que é que acontece? Aqueles que vêm por último, que apenas dão umas pinceladas no acabamento. Quem chegou pela manhã, trabalhou, vamos dizer assim, das 7 da manhã, até, se fosse até às 5 da tarde, ou das 8 às 5, seja o que for, trabalhou o dia inteiro. Quem chegou ao meio-dia, trabalhou só a metade do dia. Mas a Bíblia diz que no último instante, alguns minutos antes de encerrar o dia, faltava alguma coisa para acabar. E ele chamou alguém para vir. Agora, aqueles que foram chamados no último instante, eles tinham um trabalho especial a fazer. O pedreiro construiu, ele se acabou com andames, foi aquela coisa toda, e ferragem, e concreto, e tudo. Eles trabalharam muito mais. O pintor vem apenas, que moleza. Não é? Nem soa tanto. Vê? Quando a casa ela precisa ficar pronta, e pronta para quê? Para ser habitada. Estamos tratando aqui do corpo de Cristo. Então, aqueles que vieram no início, e suaram, e trabalharam, e passaram fome, necessidade, e não tinham a disposição que se tem hoje, e viajava de um estado para outro para atender uma família, para atender uma carta que veio de outro estado, não tinha igreja como tem hoje, não era pregado como hoje, não se tinha liberdade, não se tinha as mensagens que se tem hoje. Bem, Deus chama alguém nesse tempo, apenas para falar poucas coisas. É o tempo de acabamento, é um tempo de perfeição. E não adianta querer reclamar glória para quem quer que seja. Nenhum homem pode reclamar glória para si mesmo nesse trabalho. A questão da restauração que viria no tempo do fim é um trabalho realizado pelo próprio Deus. E deixaram tudo em torno do homem, deixaram tudo em torno de William Branham. É William Branham para cá, William Branham para lá, William Branham isso, William Branham aquilo. Se fala mais de William Branham do que de Jesus. E os críticos criticam e com razão. Vê? Tudo é o irmão Branham, tudo é o irmão Branham. O irmão Branham não veio para expressar a si mesmo. A mensagem não é Deus envia um profeta. A mensagem é Deus está aqui. William Branham disse, o propósito do meu ministério é declarar a Ele, que Ele está aqui. Esse foi o propósito do ministério de William Branham. Mas as pessoas gostam de ter um homem na frente, gostam de falar sobre o homem, estou com fulano, estou com ciclano, eu sou de Paulo, eu sou disto, eu sou daquilo. E se esquece do ponto principal. O foco da mensagem é fazer as pessoas reconhecerem a presença de Deus aqui na terra, que Ele mesmo é que está cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja e nos colocando em posição. Isto é o trabalho de Josué. Josué foi colocado depois de Moisés, para colocar o povo na terra da promessa, colocar cada tribo em sua posição. Agora, o irmão Branham disse que o nosso Josué é o quê? Ele disse, o nosso Josué é o Espírito Santo. O que é o profeta da hora, o profeta da era? O irmão Branham chamou ele de o Espírito Santo. O que é o Elias? O William Branham disse que era o Espírito Santo. O que é a águia voando no livro de Apocalipse? O quarto animal é como a águia voando. Tudo as pessoas colocaram a águia como se fosse o profeta. Ora, Deus compara seus profetas como águia. Os filhos de Deus é comparados também como águiazinha. Mas quem é a águia que grita de cima para que as águias em alça e voem? Aquela águia é o próprio Deus. A águia de Apocalipse, na abertura dos selos, que tem lá o quarto animal é como a águia voando, aquilo é o Espírito Santo nos chamando para cima, para nos prepararmos, para nos aprontarmos, entrar em linha, entrar em fila. Aquele grito que é dado, não saia da fila. Aquilo não é o grito do homem, aquilo não é o William Branham falando, aquilo é Deus que veio para cuidar de nós e dizer, olha, este é o caminho, segui por ele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Vamos colocar de pé.
Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este dia e pelo tempo que o Senhor nos tem dado nesta hora. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado de Tua palavra. Algumas coisas não conseguimos assimilar num momento como este, mas pedimos que o Espírito Santo continue ampliando essas coisas nos nossos corações. Tu estás aqui para cuidar de nós, e nós te agradecemos por, nesse tempo de fim, o Senhor mesmo ter descido à terra, trazendo este alarido, trazendo esta mensagem, a qual nos liberta de todas as amarras e ataduras humanas, de toda a atadura religiosa, e nos deixa livre em Cristo Jesus, livre para tomarmos a nossa própria decisão, para reconhecermos os nossos papéis como filhos adotados do Senhor. Ajuda teus filhos e tuas filhas, Senhor, tantos os irmãos aqui presentes, como aqueles irmãos que futuramente ouvirem esta gravação, que eles também sejam abençoados com a unção da Tua palavra, como temos sido nesta hora, Senhor. E cada vez que nos reunirmos aqui, ou em qualquer outro lugar, ou em nossos lares, para meditar nas Escrituras, para ler a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo parta o pão da vida para nós, e que nós possamos reconhecer o Senhor ao partir o pão para nós, como os discípulos reconheceram o Senhor Jesus quando Ele partiu o pão. Que possamos entender, Senhor, que isso não depende do homem nem da vontade humana, mas é o que Tu estás aqui para fazer a nós, distribuir o pão da vida, do mesmo jeito que entregaste o pão para Abraão, quando te apresentaste a ele na forma de Melquisedeque. Obrigado, Senhor, aceita o nosso culto, a nossa adoração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, Deus os abençoe. Obrigado pela paciência que vocês tiveram mais uma vez. Obrigado pelas orações, pelo amor que vocês têm manifesto, têm expressado para com a palavra de Deus. Ali temos mais ouvintes ali, não é? Que não sei por que não veio para cá. Né? O irmão Ademar deve ter mais, ele, o filho, a família, né, ali, e ficou ouvindo dali, acho que para não quebrar a ordem, né, para não tirar a atenção daqueles que estavam ouvindo, é mais ou menos isso, né? Eu já fiquei desse jeito também, porque os irmãos estão ali ouvindo, e quando entra alguém, eles, né, tiram a atenção, e obrigado pelo cuidado que teve, mas poderia ter vindo, né, ter sentado conosco, ok. Bem, eu agradeço a visita que vocês fizeram, né? Os que atenderam. Nem todos puderam estar, nem todos os irmãos que foram convidados, aqueles que disse que estariam, porém não será a última vez que estaremos juntos, né? Oremos para que possamos estar juntos outra vez. Não importa, eu posso vir aqui e pregar para 2 pessoas. Vocês acham que aqueles cultos que vocês ouvem, tem quantas pessoas ali ouvindo? Às vezes tem 30, às vezes tem 40, às vezes tem 20, às vezes tem 4 pessoas. E eu prego do mesmo jeito como se estivesse pregando para uma multidão, porque eu sei que estou pregando para uma multidão. Eu posso pregar para uma pessoa só. Eu sei que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aquilo depois que é pregado, aquilo é passado para as pessoas. Cultos que eu preguei há 4 anos atrás, hoje que está instruindo as pessoas, estamos enviando por aí afora. Isso tem ajudado irmãos na África, países que falam português. Temos 8 países que falam o nosso idioma. E essas pessoas, os irmãos da mensagem que falam o português nesses outros países, para poder eles entender a doutrina de Cristo, aquilo que chamamos doutrina da mensagem, que é o ensinamento da mensagem, tal como William Branham mostrou, sem interpretação do homem, eles dependem daquilo que nós estivermos traduzindo para eles. Porque todas essas pregações, todos esses estudos estão no inglês, não é? Porque o irmão Branham, ele, enquanto vivo, ele disse que quem tivesse pergunta, quem tivesse alguma dúvida sobre a doutrina que ele pregava, que perguntasse a ele ou ao irmão Liveio. E, claro, Deus trabalhou de uma forma e permitiu que o irmão Liveio vivesse até nossos dias. Quando eu comecei a falar sobre o irmão Liveio aqui no Brasil e mostrar os estudos dele sobre a mensagem, muitos pastores diziam, escuta, mas esse homem está vivo? Eu pensei que ele tinha morrido. Tinha irmão que dizia, eu não sei quem é. Tinha pastor que disse, quem é este homem? Oh, meu Deus, mas vocês leem o livro das Eras há tanto tempo, não é? E o livro das Eras foi gramatizado com ele. Vocês foram evangelizados com o livro O Profeta do século XX e não sabem que foi escrito por ele, não é? O irmão Branham falou desse homem em quase todas as mensagens. O irmão Branham disse que esse homem estava apto, era um homem
cheio do Espírito Santo, estava apto para ensinar a doutrina que William Branham cria para as pessoas. Era um ministério vindicado. O irmão Branham disse: Meda, este homem, Deus me deu, lhe veio, Deus disse para mim, eu vou te dar lhe veio, como dei Arão para Moisés. O irmão Branham disse: Meda, quando o irmão Liveio estava vindo aqui para a nossa casa, tinha uma luz sobre ele, uma luz estava acompanhando, e esta luz é o testemunho de Jesus Cristo. Agora, enquanto as pessoas, cada um achou que tinha a revelação da mensagem, cada um saiu pregando o seu tema, saiu pregando o que entendeu da mensagem. Porém, este homem, este velho guerreiro, durante todo este tempo, estava pregando aquilo que ele aprendeu aos pés do irmão Branham. E eu sempre faço questão de falar isso por onde eu ando. Se Deus trouxe a revelação aqui e entregou essa revelação a um homem, eu não posso me levantar aqui e dizer, eu tenho a revelação daquilo que Deus deu ali. Que é isso que acontece. Um pregador em outro país conhece a mensagem, diz, recebi a revelação, e começa a ler as literaturas e entregar o seu conhecimento para as pessoas. Foi assim que fizeram conosco. Mas esse não é o padrão. Qual é o padrão? Deus envia um mensageiro, aquele mensageiro entrega a sua mensagem, depois que Deus recolhe o seu mensageiro, a luz daquela mensagem segue adiante através dos homens que foram instruídos aos pés do mensageiro. É assim que a revelação sai. Foi assim que aconteceu nos dias de Jesus. Ele enviou os 70, enviou os discípulos, e eles foram fazendo discípulos, passando a informação, e aqueles que foram bem instruídos levaram a revelação adiante. Foi assim com João. João instruiu Policarpo, Policarpo passou a instrução direta para Irineu, e William Branham diz, até Irineu se tinha o real entendimento sobre Deus. Depois disso se perdeu as informações, cada um com a sua interpretação. Agora, Deus mandou uma mensagem. Quem trouxe a mensagem? Um pregador lá nos Estados Unidos. Traz um sermão dele para cá. Aí começa a ler o sermão. Glória! Aí começa a pregar aquilo e dá a minha ideia sobre aquilo. Isso não é revelação. Mas a revelação já está lá. Se eu estiver lendo, as pessoas... Compreende? Se fosse assim, o eunuco tinha entendido o que estava escrito no livro de Isaías. Ele estava lendo o que estava escrito. Aí, o evangelista como faz, né? As pessoas que evangelizam. Chega de mansinho e diz, tu está entendendo o que está lendo aí? O que é que tu achou? Ele disse, olha, como eu vou ler se ninguém me explicar? Agora, quem deu a explicação para o eunuco não foi qualquer pessoa. Foi um dos discípulos. Filipe, um que estava ali com os apóstolos. Estava na nata do ensino. Vê? Agora, foi isto que eu fiz durante 22 anos de minha vida. Enquanto tive a oportunidade de pregar, eu estava passando o quê? O conhecimento que eu recebi de outras pessoas que não foram bem instruídas, porque não tinham uma ligação direta. E por isso nós temos problemas no mundo inteiro, de pessoas que levantam e dizem, eu conheço a mensagem, eu tenho a revelação da mensagem, e cada um formou um tipo de doutrina sobre um determinado tipo de assunto. Porém, este velho guerreiro, eu chamo de velho guerreiro porque ele está com 95 anos, e pregou ainda recentemente, né? Pregou agora no mês de agosto. Ele pregou, não sei se será seu último sermão, porém logo nós teremos isso traduzido também para nós. Esse homem se manteve fiel àquilo que o William Branham ensinou. E as pessoas disseram, olha, eu não preciso de um homem para aprender, eu não preciso aprender de um homem, eu já tenho a mensagem. E não sabem que com isso estão caindo no mesmo erro que os denominacionais caíram. Quando pegávamos a mensagem e entregavam para os irmãos da Assembleia de Deus, do Adventista, seja o que for, diziam, não queremos isso não, porque já temos a Bíblia. Não foi isso? E por isso se perderam. Porque não aceitaram como Deus prosseguiu com a mensagem. A mesma coisa agora, os crentes da mensagem estão no mesmo papel dos denominacionais. Vê? Quando falamos para eles sobre a doutrina da mensagem, não precisamos aprender mais com ninguém. Eu já leio nas mensagens. E por que você lê na mensagem William Branham falando sobre o Filho de Deus, mostrando a diferença entre Deus e seu Filho? E por que não compreenderam isto? Deus não muda seu padrão. Deus não muda seu plano. Deus mandou a luz através de William Branham, mas aquela luz se espalha através dos homens que foram bem instruídos aos pés do mensageiro, aos pés do William Branham. E por isso, quando eu descobri isto, eu deixei de lado todas as minhas anotações, eu deixei tudo para lá, tudo que eu aprendi, tudo que eu acumulei durante 22 anos de mensagem, eu comecei do zero. Porque o William Branham disse, se você tem uma construção e ela está torta, desmanche, faça de novo. Desmanche e faça de novo.
Porque construir em linha reta, qualquer um faz. Construir um muro em linha reta é fácil. Mas o irmão Branham disse, na hora de dobrar uma esquina, precisa de um pedreiro que entenda da coisa. Não é? É o que estamos fazendo, estamos dobrando esquina no aprendizado. E para isso nós precisamos de um mestre no ensino para nos ensinar. E este homem, o reverendo Liveio, ele é um mestre. William Branham disse, ele é um mestre não porque ele disse que é mestre. William Branham disse que ele era um mestre para ensinar. Vê? E o irmão Branham disse que ele estava apto para o ensino. E assim nós temos então uma mensagem profética e temos um mestre para pegar isto e mostrar para nós o significado destas coisas. Porque o irmão Branham disse, afinal de contas, que o ofício do mestre é isto. É trazer o visto àquilo que não é visto. E está lá, mas eu não enxergo. O mestre vai e te mostra, está aqui. Está aqui. Vê? Isso, o ministério de ensino é muito importante. Nós não podemos desprezar. Só que isto é tão pequeno que as pessoas desprezam. Eles querem grandiosidade. E dizem, quem está pregando isso? Qual é o companheirismo que está pregando? A grande igreja está pregando? O grande pregador está pregando? Ô, meu amigo, não despreze os dias das coisas pequenas. Caso contrário, você vai se encontrar como Balaão. A jumenta vai ter que falar para você, já que você não está vendo o anjo com a espada desembainhada, não é? Mas, meus irmãos, muito obrigado. Eu pensei que eu ia vir aí dessa vez e ia ficar por aqui, depois do culto, vou dormir no salãozinho e tal, lá tem banheiro e tudo, mas, no entanto, fiquei surpreso, né? O irmão Barbosa e a irmã Ana disponibilizaram a sua casa, a sua residência, e eu me senti muito honrado em ser acolhido por eles. Só Deus poderá recompensar o amor de cada um de vocês, a dedicação que vocês têm tido durante todos esses anos que têm aprendido sobre a mensagem. Amém? Obrigado, meu abraço para todos e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Orem por minha viagem de volta e também pela viagem que farei terça-feira para Governador Valadares, onde teremos uma reunião ministerial e que Deus possa nos usar ali para falar dessas verdades para as pessoas. Deus abençoe.